A Polícia Federal rejeitou hoje uma nova proposta de delação de Daniel Vorcaro, a segunda. Foi a segunda. A própria Polícia Federal já havia rejeitado um primeiro, entre aspas, entendimento entre o ex-banqueiro, que está preso, vai passar muito tempo na cadeia se ele não conseguir que uma delação dele seja aceita ou ele entregue coisas que os investigadores não saibam. Vamos ao vivo, então, a Brasília com a Luciana Amaral. Ela tem mais informações. Boa noite, Luciana. Oi, William, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Pois é a segunda proposta de delação apresentada pelo ex-banqueiro que é rejeitada pela Polícia Federal. Portanto, os investigadores avaliaram que ele não apresentou elementos novos ou provas suficientes para avançar no que os investigadores já colheram com base em documentos e até mesmo em dados do celular do próprio Daniel Vorcaro. Um outro ponto observado é o quanto Vorcaro conseguiria ressarcir aos cofres públicos o estrago, o prejuízo causado, então, especialmente ao FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e ao BRB. A avaliação é que esses valores poderiam chegar a 60 bilhões de reais. Vale destacar que o Vorcaro, ele chegou a mudar uma parte da banca de advogados dele entre a primeira e a segunda delação. Eles fizeram acréscimos à proposta inicial apresentada, mas nada feito em relação à Polícia Federal. Só essa troca da equipe de advogados, essa mexida na delação, na proposta de delação, não adiantou. A gente já vinha mesmo acompanhando essa possibilidade ao longo dessas últimas semanas e agora as atenções da defesa de Daniel Vorcaro se voltam, a possibilidade de ele ainda fechar algum tipo de delação com a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Essa possibilidade ainda não está totalmente enterrada e então agora a esperança de Daniel Vorcaro, especialmente então para ele sair mais cedo da prisão onde ele está. O posicionamento da PGR é importantíssimo porque é ela quem vai decidir o formato da denúncia contra ele a ser apresentada e também o tamanho do pedido de condenação. Questões que também ainda não foram totalmente definidas e que, claro, está todo mundo à espreita para ver então se com a PGR ele consegue firmar algum acordo de colaboração premiada. A gente sabe que essas negociações também não estão tão fáceis assim e essas portas, então, por enquanto, com a Polícia Federal, estão fechadas. Volto contigo, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Caio, você passou o dia atrás desse contexto. O que mais que você tem? Bom, William, no entorno do banqueiro tem uma avaliação de que a Polícia Federal nunca quis fazer uma colaboração premiada. Quando a gente conversa e pergunta por que eles não sabem qual seria a motivação. A motivação de não fazer. De não fazer. Okay. Eles dizem que apresentaram fatos novos, que tem ineditismo, que ele faz confissões, o Daniel Vorcaro, que ele dá o caminho do crime para outras autoridades e que a percepção no entorno do Daniel Vorcaro é de que a Polícia Federal nunca quis fechar um acordo de colaboração premiada. Mas ele se autoincrimina? Diz que ele se autoincrimina, sim, e que ele faz diversas confissões neste documento. Isso é o relato do pessoal do entorno do Daniel Vorcaro. E aí eles têm a percepção que desde o começo e desde a primeira versão, nunca houve um interesse da Polícia Federal de fechar um acordo de colaboração premiada com o Daniel Vorcaro. Citam ali ausência de retornos, reuniões que não ocorreram, enfim, colocam várias dessas questões. Mas o principal eles dizem que tem substância, sim, que não procede a informação de bastidor que nós temos, nossa equipe, veiculada ali, muito provavelmente ali também pela Polícia Federal, de que não tem substância. Eles falam, eu ouvi essa expressão, isso é mentira. Tem muita coisa e a polícia nunca quis fazer. É o que eles me disseram hoje, pelo menos. Favete, a gente tem que pegar, que a partir do que a gente tem à disposição de evidências, tentar estabelecer e desenhar o cenário político a partir daí.
qual é o que você desenha? São basicamente 3. Né? Talvez o cenário base seja de que mais uma eleição qual há sempre essa tensão pré-delação. Eu lembro a todos que não é só e somente só a delação de Vorcaro, mas também a de Paulo Henrique Costa, do BRB, que pode, enfim, atingir também algumas pessoas que tenham cargos ou, enfim, que até pouco tempo tenham cargos. Além disso, também a gente tem que lembrar os telefones de Vorcaro, que é pelo veio, pelo que a gente compreende aqui das reportagens da CNN, é o veio pelo qual a Polícia Federal está fazendo. Eu estava falando dos 3 cenários. O primeiro deles seria o cenário base, é que tudo que a gente já teria de ver de Vorcaro, a gente mais ou menos tem uma certa ideia. O que a gente não tem é isso que o Daniel acabou de falar, são as provas, etc. Nesse sentido, as eleições elas ocorreriam mais ou menos do jeito que está hoje. Isso é, o estrago do áudio já aconteceu, a questão de Flávio ter caído por causa do Pix e do áudio já aconteceu, e as coisas se cristalizariam. O outro cenário é se atingir mais fortemente alguém da oposição, ou alguém da oposição, algumas pessoas da oposição. Nesse sentido, teríamos que ver a proximidade ou não do principal candidato de oposição, que é Flávio Bolsonaro. E a terceira questão, terceiro cenário, é se atingir alguém muito próximo a Lula. Como que o governo, como que a campanha de Lula iria responder esta questão de Vorcaro. Logo, os 3 cenários, eles dão, de certa forma, uma análise de um pouco de incerteza do que pode acontecer daqui para frente, quando vier a delação, se ela vier a delação. O fato é que, a qualquer momento, a Polícia Federal e o próprio Vorcaro podem voltar a negociar. E como bem lembrado pela reportagem da CNN, com a PGR ainda não acabou. Não é pouco dizer que Brasília vive nessa tensão. Todas as vezes que se fala na delação, se ela vai ser homologada ou não, Brasília vive uma tensão. Por quê? Porque supõe-se que a partir da homologação da delação, os nomes serão divulgados, as provas serão divulgadas e Brasília fica sempre nessa tensão pré-delação quando se tem aí e o assunto seja Vorcaro. Tensão pré-delação e tensão pré-investigação. Talvez eu acrescentaria aos 3 cenários que o Favete acabou de elencar, o cenário Instituição Suprema. William, eu quero trazer aqui, chamar a atenção para o que o Favete lembrou, que não é só o Vorcaro que está fazendo delação. Vamos lembrar que o BRB, a operação com o BRB foi o que destampou o caso Master e foi o que acabou levando o Banco Central a conseguir encontrar as fraudes, impedir a venda e, a partir daí, todo o emaranhado de operações e de fraudes que teriam sido cometidas pelo Banco Master e pelo Vorcaro começam a aparecer. Então, a delação do Paulo Henrique Costa, e eu tenho ouvido isso de gente que está aguardando um pouco o resultado do Vorcaro, vocês estão falando mais do Vorcaro e menos do Paulo Henrique Costa. Por quê? Porque o escopo de influência dele deve ser menor, mas ele pode, inclusive, o que Paulo Henrique Costa tiver para contar, pode, inclusive, comprometer mais o Daniel Vorcaro. Né? Hoje, mesmo com o Caio trazendo aqui a defesa se defendendo, dizendo, olha, a gente está entregando ineditismo e tal, o controle sobre o escopo ainda é de Daniel Vorcaro, porque só ele que está fazendo essa delação. Então, ouvi essa semana de um operador político em Brasília, falou, o Paulo Henrique Costa não vai trazer só gente que estava envolvida do BRB, quem era do BRB, quem era do governo do Distrito Federal, por exemplo. Ele pode contar coisas de Vorcaro que o próprio Vorcaro ainda não contou para a polícia. E pode envolvê-lo ainda mais. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente coloca aqui. Se você considerar ainda o pai dele, o cunhado que operava. Exato. Não, eu só vou fazer uma correção aqui. Acho que eu falei defesa, o Caio não falou que falou com a defesa. O Caio falou que com interlocutores dele aqui. Mas a gente sabe que a defesa tem tentado se posicionar e tem tentado convencer a Polícia Federal de que há ineditismo, né? Então, Caio, já me metendo aqui na sua apuração, você falou interlocutores, mas a gente sabe que a defesa tem atuado para... Foram várias, por cima. Exato. Agora, Caio... Esse clima que o Favete descreve em Brasília, o clima do qual é o monstro que está debaixo da cama de quem? Ou seja, qual é a conspiração que está sendo urdida? A gente tem a revista Veja,
agora há poucas horas atrás também, com um material ao qual ela deu enorme destaque, mencionando, segundo a apuração dos colegas da Veja, ou pelo menos a publicação feita pela revista, de que haveria sim menções diretas, por exemplo, segundo a revista, sempre dando crédito a quem merece, pegando agora pela primeira vez com alguma coisa mais concreta da Via Alcolumbre. E isso não seria de graça? Isto seria, na interpretação, aí já não é da revista, seria a interpretação de outros. Uma alavanca, uma chave, uma ferramenta usada então pelo governo para pressionar a Alcolumbre, que teria deixado o governo, deixou o governo de calças curtas, por exemplo, por último no caso do Messias? Isso já vem sendo ventilado agora à noite, né? A possibilidade de como que o governo tendo informações do que consta nessa colaboração premiada, nessa nova versão contra altas autoridades, você mencionou o Alcolumbre, é o que diz a reportagem da Veja, o governo utilizaria isso até como uma tentativa de reaproximação, de tentar aprovar as agendas ali, o Jorge Messias para o Supremo e tal, mas isso agora se tornou público, né? Coincidentemente, quase na mesma hora. Bom, só para ser exato, o que se tornou público é uma interpretação. Sim, não, a reportagem, né? Cita conta no exterior e tudo. Agora, eu tenho a minha leitura, acho que eu sempre tenho dito isso aqui, hoje reforço também, de novo, mais um dia por ano, caso Master. A minha leitura é de que não interessam às altas autoridades essa delação, né? Vamos comparar com a delação do Mauro Cid. Delação do Mauro Cid. Supremo Tribunal Federal queria, Procuradoria-Geral da República queria, Polícia Federal queria, Palácio do Planalto queria e, vamos dizer, o Congresso meio deixou tocar. Agora, esses 4 que eu citei, eu não vejo interesse nessa colaboração premiada sair por parte do Supremo Tribunal Federal, que tem 2 potenciais delatados ali, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Não vejo interesse, vamos ver amanhã, né? Talvez saia amanhã, da Procuradoria-Geral da República, pelas ligações com o Supremo, Polícia Federal, pelas ligações com o governo e com o Supremo. E o governo, eu acho que nesse estágio hoje, ele também ele é menos até atingido, né? A reportagem da Veja fala, ali a gente já tinha ouvido isso, PT da Bahia, Rui Costa, Jacques Wagner, mas se a gente pegar no universo todo, né, ainda mais depois do áudio do Flávio, assim... Mas tem um ponto aí, Caio, que eu acho relevante na comparação que você está fazendo, que é o seguinte, o julgamento do Bolsonaro e outros estava em boa parte pendurado nessa delação, em boa parte. E o que a defesa dos que acabaram sendo condenados, estão cumprindo pena hoje, sempre alegou é que o outro conjunto de evidências não justificaria a condenação que eles acabaram levando. Agora, no caso do Vorcaro, as evidências via celulares são tremendamente fortes. E, em boa medida, o que a Polícia Federal está sugerindo é o seguinte, a gente sabe muito mais do que ele está falando. Para que eu preciso desse cara? O entorno dele diz que não. O entorno dele diz que tem fatos inéditos. Não, quer dizer, essa é a diferença com o Mauro Cid. Isso. É que eu fico com a impressão que com o Mauro Cid, o sistema judicial fez de tudo. Fez um esforço danado para conseguir tirar essa delação. Porque era a peça central. E com o Daniel Vorcaro, o sistema judicial e político tá fazendo de tudo para não acontecer essa colaboração e está conseguindo, pelo menos até agora. Deixa eu só tirar uma dúvida com o Caio aqui. Se a PGR não aceita amanhã, o Vorcaro já sai da superintendência? Então, é só a Polícia Federal que dá a ele esse direito? Não, o prazo para ele estar onde ele está nas últimas 2, 3 semanas se esgota amanhã. Ou sábado de manhã, mas amanhã. Por isso que amanhã é uma data-chave para saber se ele fica onde está, com acesso mais fácil dos advogados, das 8 às 5 da tarde, para fazer esses anexos, ou se ele volta para a cela comum. Por isso que amanhã é uma data-chave. Pode sair uma decisão de extensão, se sai uma decisão da Procuradoria-Geral da República aceitando a colaboração, isso é revisado pelo juiz relator, enfim. Mas amanhã é uma data-chave nesse sentido. Pavete, você vê, você enxerga nesse bolo todo do qual estamos falando, interesses cruzados, conflitantes, às vezes convergem um ali, outro não. Alguma instância de controle central dos fatos? Bom, isso sempre ocorre, né? Os interesses cruzados, eles ocorrem em qualquer tipo de investigação. Eu acho que isso não é fato novo, talvez, na política. Agora, isso que você está trazendo de uma falta de centralização, ela é aparente, porque ela existe.
ela é o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça, eu lembro que a gente fez um programa aqui, quase nós todos aqui ainda tínhamos mais o Caio, que a gente, no dia que saiu do ministro Dias Toffoli e foi para o ministro André Mendonça, a gente fez uma certa avaliação, e eu lembro bem que a avaliação que a gente fez é que o ritmo, talvez, de algumas, especialmente da perícia, a gente comentou bastante isso aquela vez, o ritmo da perícia, talvez, seria, enfim, um pouco diferente e mais rápido para a questão de que a Polícia Federal iria indicar seus próprios peritos, né? Então, estava aquela situação um pouco burocrática até. E isso aconteceu. Então, de certa forma, há uma centralização. Essa centralização é o ministro responsável, que tem também, sob sua tutela, outra grande investigação, que é do INSS. São as duas maiores investigações hoje, e as duas investigações com impacto político. Então, de certa forma, o ministro André Mendonça se torna, evidentemente, uma variável para as eleições, uma variável para as instituições e também uma variável para isso que você mesmo chamou dos interesses cruzados, enfim, não se degladiarem ao ponto de, enfim, você ter consequências maiores. Agora, o ministro André Mendonça vem tendo e também Dias Toffoli também estava tendo uma participação, de certa forma, muito dependente da Polícia Federal, porque a rigor é a polícia que investiga. A rigor é a Polícia Federal que dita o ritmo. A rigor, a PGR, ela, enfim, ela é a dona da denúncia, é a dona da investigação criminal, mas é a polícia que investiga, é a polícia quem tem perito, é a polícia que tem os delegados, é a polícia que tem os agentes, portanto, a polícia quem dá o ritmo. Cabe ao ministro relator oferecer timing para esse ritmo, enfim, ou decidir ou não sobre os pedidos que a polícia faz. Agora, o que nós temos é aquilo que você já comentou mais de uma vez, e hoje ainda, William, que é o material que tem, pelo menos o que a gente já sabe, né? Enfim, o que foi publicado nos celulares de Vorcaro, tem sim impacto político imediato. Todas as vezes que sai alguma coisa ali do celular de Vorcaro, a política responde, até em popularidade de candidatos, como a gente viu aí nas últimas 4, 5 semanas. A Polícia Federal, desde o começo, já demonstra que ela não queria essa delação ou que tinha dificuldades de avançar? Porque quando você apreende o celular de alguém, isso já é meio que assim, digamos, entre aspas, uma delação, né? Porque eles vasculham tudo que tem ali nas mensagens. Bem-vindo. Elisa, obrigado. Ótimo dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente, está aqui também no estúdio nessa sexta-feira. Desde o começo, quando o Daniel Vorcaro foi preso lá no começo de março e começou-se a se ventilar que ele queria falar, queria colaborar, fechar um acordo de delação premiada, como o então, na época, advogado dele costurou um acordo, um termo de confidencialidade, os delegados da Polícia Federal já estavam com ceticismo, um pé atrás e uma propriamente dita palavra, uma resistência. Será mesmo que ele vai falar? Será que ele tem algo a entregar, além do que a gente já sabe, além do que a gente já tem e conseguiu descobrir por conta de um celular de 8 que foram apreendidos durante as operações contra ele? Então, isso de fato aconteceu. Teve uma resistência da Polícia Federal para abrir uma negociação e até mesmo em torno do Daniel Vorcaro já estava dizendo isso em ocasiões anteriores, que não tinha uma abertura para conseguir um acordo de delação, que a Polícia Federal, inclusive o Caio Junqueira trouxe também no blog dele essa apuração, que a Polícia Federal não estava aberta para ouvir o Daniel Vorcaro, até mesmo não chamou ele para um depoimento durante essa tratativa de um acordo de delação premiada, como acontece em outros casos. Colhe um depoimento e aí vê se o potencial delator, de fato, está aberto a colaborar. Não aconteceu isso nesse caso específico, mas também há outros pontos a serem analisados. Para a Polícia Federal, o Daniel Vorcaro, ele é o líder da organização criminosa que é descoberta e é investigada pela Polícia Federal e pela delação premiada. Em tese, quem delata é quem está abaixo do líder da organização criminosa para delatar quem está acima, o andar de cima. Então esse foi um outro entrave também para a Polícia Federal. Como fechar um acordo com o líder do grupo criminoso que vai delatar quem? Então esse é um outro ponto também em relação a isso. Mas ainda assim, conversando com alguns delegados da Polícia Federal, Brasília, São Paulo, o que ficou muito claro também nessas conversas é que dois fantasmas, ali podemos usar essa palavra, estavam rondando essa negociação. Primeiramente, o caso da Lava Jato, com
muitas delações que posteriormente, depois de fechadas, foram anuladas, e também a questão da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ex-presidente, que a delação do Mauro Cid ela foi fechada somente com a Polícia Federal e houve crítica, inclusive, da PGR naquele momento. Então, a Polícia Federal, nesse momento, quando estava negociando com o Daniel Vorcaro, analisou também isso, esses fantasmas, Lava Jato, Cid, críticas, e foi com cautela e com essa resistência aí para avançar nessa negociação, mas também o ponto de ele ser apontado como o líder de uma organização criminosa e, em tese, ele não poderia delatar dessa forma, sendo alguém que estaria acima. Não tem como delatar para baixo e apresentar provas de quem está abaixo e tentar se livrar dessa forma, dessa teia aí criada em torno do Master. São essas as informações. Elisa? E se Daniel Vorcaro devolvesse o dinheiro? Seria de quanto, hein? A gente está falando de quanto? De acordo com ele, ou de acordo com a investigação, ou de acordo com quem acusa, de acordo com quem se defende? Vamos entrar aqui nesse quadrado? Essa devolução de dinheiro por parte de Daniel Vorcaro pode dar uma sobrevida à possibilidade de delação premiada, Isabel Mega? Oi, Elisa. Bom dia para você, para a turma toda. Boa sexta-feira para quem está com a gente aqui no live também. Vou pedir licença aqui para tirar meu ponto rapidinho, porque eu estou me ouvindo, não vai dar certo, daqui a pouco eu coloco de novo. Elisa, a gente está falando de um montante de 40 a 60 bilhões de reais. É esse o valor que está sendo negociado e que, de alguma maneira, precisa voltar, né? Voltar para de onde foi retirado. A gente tem como exemplos, por exemplo, é ótimo, né? A gente tem como exemplos fundos de aposentadoria, o próprio rombo no BRB, tem muita gente aguardando a devolução desses valores. A Procuradoria-Geral da República tem como missão principal nesse processo justamente trabalhar com a devolução desse dinheiro. Então é aí que mora ainda alguma expectativa de que com a PGR a condução desse processo todo possa ser diferente. A gente ainda não tem muita materialidade para entender se de fato vai ser possível construir esse caminho diferente. Mas essa é uma pista importante, porque se a defesa de Daniel Vorcaro consegue evoluir sobre o formato de devolução e a quantia que vai ser devolvida, chegando a esses 60 bilhões de reais, aí a avaliação de fontes é de que haveria alguma chance do desfecho ser diferente do desfecho que foi construído até aqui nessas duas negativas da Polícia Federal. O que está acontecendo com essa colaboração premiada em específico, Elisa, não necessariamente é algo inédito. A gente teve outros processos de colaboração premiada em que presenciamos esse vai e vem. Palocci no passado, mais recentemente Mauro Cid e agora Daniel Vorcaro. Mas de tudo que aconteceu, a de Daniel Vorcaro chama a atenção por conta do potencial de artilharia para diferentes grupos políticos, de acordo com as informações que a gente tem apuradas até aqui sobre quem ele teria relação e quem estaria implicado. O grande problema é que Daniel Vorcaro não está conseguindo entregar algo além daquilo que os investigadores já sabem. Então, os celulares dele estão dizendo muito mais coisa do que ele próprio. E para que ele consiga os benefícios desse processo de colaboração premiada, ele precisa ir além. E isso não está acontecendo e isso irritou bastante a cúpula da Polícia Federal. Agora, a última chance é via Procuradoria-Geral da República, mas pensando sempre por esse norte de que em algum momento Daniel Vorcaro precisa ir além também. Não somente entregando aqueles que ele tinha relação, que tinha pagamento de propina, que tinha ilícitos, mas também pensando sobre o foco de dinheiro. Algumas fontes dentro da Procuradoria-Geral da República apontam o seguinte: o cerne da investigação é você seguir o dinheiro, porque você seguindo o dinheiro, você consegue encontrar as duas pontas e você consegue também ter materialidade para caminhos de devolução depois desse dinheiro. E tem muita gente na expectativa sobre isso. E um mundo muito novo também para as investigações quando a gente se refere a este arsenal bilionário que representava Daniel Vorcaro com suas relações.
Porque, por exemplo, na operação que prendeu o pai dele, a gente teve um braço ali de investigação, de denúncias feitas a respeito da utilização de criptomoedas. Então, também tem dúvidas sobre como que se daria essa questão das carteiras de criptomoedas, porque ali você movimentava valores altíssimos também. Então, você tem várias camadas referentes à questão do dinheiro, mas se ainda se vê algum tipo de chance de evolução desse processo agora com o olhar sobre a Procuradoria-Geral da República, é em relação à questão da devolução do dinheiro. Mas com um certo pé no chão que a gente tem aqui em Brasília, uma visão que eu considero que é mais preponderante de que com a PGR esse processo também periga em não avançar. Elisa.